2026 nasce como um ano 1, e este não é um começo confortável, é um nascimento cru, um início que não oferece manual, nem aplauso, nem segurança antecipada. O ano 1 carrega sempre a marca do primeiro passo, e o primeiro passo é, por natureza, solitário. Ele exige presença, exige escolha, exige assumir consequências antes mesmo de saber se o caminho dará certo. Em 2026, essa vibração se intensifica. Não há mais espaço para adiar decisões, repetir padrões por inércia ou sustentar versões antigas apenas porque são conhecidas. Este é um ano que inaugura sem pedir permissão. É um começo que pede entusiasmo, é um começo que pede presença. Há um fogo aceso no ar deste tempo, mas não é um fogo de celebração. É um fogo que ilumina o que estava sendo evitado, que aquece o que estava dormente e que exige, com calma implacável, uma escolha real. Talvez você sinta que algo em você já terminou, mesmo sem saber exatamente o que. Talvez exista uma inquietação sem drama, um cansaço que não é físico, uma percepção de que repetir já não é uma opção honesta. Está tudo bem sentir isso. Não há nada errado em você. Este é o som interno de um ciclo se fechando enquanto o outro se forma, ainda sem contornos definidos. O ano 1 não começa quando algo dá certo. Ele começa quando continuar do mesmo jeito se torna insustentável. Essa é a verdade simples que quase nunca é dita. Na numerologia, o ano 1 não surge como uma ideia inspiradora, mas como um ponto de ruptura interna. Algo em você percebe que já passou tempo demais esperando sentir segurança, clareza total ou aprovação suficiente. E então surge uma constatação silenciosa. Se você não se mover agora, ficará exatamente onde está, mesmo que isso custe a sua vitalidade. É aqui que o ano 1 encontra Áries, não como símbolo distante, mas como experiência viva. Áries é o momento em que o corpo reage antes da mente justificar. É quando você sente que precisa fazer uma escolha, mesmo sem ter todas as respostas. Não é impulso inconsequente. É o reconhecimento de que a estagnação também é uma decisão, só que feita por medo. O fogo de Áries não empurra você para frente. Ele retira as desculpas que sustentavam a imobilidade. Em 2026, essa energia se manifesta de forma direta no cotidiano. Pessoas sentem menos tolerância para relações mornas, trabalhos que drenam sem sentido, acordos que exigem autoanulação. Não porque ficaram impacientes, mas porque algo nelas amadureceu. O ano 1 não pede mudança externa imediata. Ele pede posicionamento interno. Uma decisão íntima de não continuar se traindo em pequenas concessões diárias. Esse início é desconfortável, porque ele não vem com entusiasmo garantido. Muitas vezes ele vem com silêncio. Um silêncio que faz você perceber o quanto estava ocupado demais para escutar a própria vida. A solidão do primeiro passo aparece aqui, não como abandono, mas como ausência de interferência. Pela primeira vez, talvez, você não queira mais pedir opinião para todo mundo. Não porque não valorize os outros, mas porque percebe que algumas escolhas não sobrevivem à validação externa. O ano 1 é o ano em que você começa a sentir o peso das próprias escolhas, inclusive das que não fez. E Áries, como princípio de vida, não suaviza isso. Ele mostra com clareza quase desconcertante onde você tem entregado sua força para manter situações que já perderam verdade. Esse reconhecimento pode cansar, pode entristecer, mas também traz alívio. Porque finalmente você para de se perguntar o que há de errado com você e começa a perceber o que simplesmente não cabe mais. Há uma calma possível nesse processo, mesmo que pareça contraditório. Quando você aceita que não precisa começar tudo, resolver tudo ou explicar tudo, algo desacelera por dentro. O fogo deixa de ser ameaça e se torna orientação. O ano 1 não exige grandes gestos heróicos. Ele exige pequenos atos de honestidade sustentados no tempo. Dizer não onde antes você se forçava, ficar onde antes você fugia, ou sair de onde já não há troca verdadeira. Áries ensina que o começo real raramente é bonito. Ele é simples, direto e muitas vezes invisível aos olhos dos outros. É uma mudança de postura interna, um ajuste de eixo, uma escolha que ninguém aplaude, mas que reorganiza tudo.
Em 2026, o fogo não está interessado em reinvenções performáticas. Ele quer saber se você está disposto a ocupar a própria vida sem se esconder atrás de papéis antigos. Talvez você sinta medo de errar. Isso é natural. O ano 1 sempre caminha junto com o risco. Mas há algo importante aqui. Errar em movimento é diferente de se perder em repetição. Porque você percebe que não precisa acertar o caminho inteiro, apenas dar um passo verdadeiro. Se você sente que algo em você está acordando agora, mesmo sem saber exatamente para onde ir, isso já é o ano 1 atuando. Isso já é Áries respirando através de você. Não como urgência, mas como presença. O começo que se anuncia não pede pressa, pede alinhamento. E quando você começa a partir desse lugar, o fogo não consome, ele sustenta. Depois do primeiro passo, vem algo que quase nunca é dito com clareza. Começar não é a parte mais difícil. Sustentar é. E é exatamente aqui que a conjunção entre Saturno e Netuno em Áries entra como o verdadeiro teste de 2026. Não como ameaça, mas como maturação inevitável do fogo que foi aceso. Áries inicia. O ano 1 desperta. Mas Saturno pergunta se você permanece. Netuno pergunta se o que te move é verdadeiro. Juntos, eles não permitem mais começos vazios. Em 2026, não basta sentir vontade de mudar. Não basta se inspirar. Não basta se identificar. A vida começa a pedir algo mais simples e mais exigente. Coerência entre intenção, ação e sustentação. Essa conjunção acontece exatamente no ponto do zodíaco que fala de identidade. Isso muda tudo. Porque o que está sendo testado não é apenas o que você faz, mas quem você está sendo enquanto faz. Muitas pessoas sentem isso como um peso estranho, a sensação de que não conseguem mais se engajar em projetos, relações ou promessas que antes aceitavam quase no automático. Não é desânimo, é depuração. Saturno em Áries não aceita improviso eterno, ele pede compromisso com o próprio impulso. Ele pergunta em silêncio: isso que você começou, você sustenta quando cansa? Você sustenta quando ninguém reconhece? Você sustenta quando o entusiasmo acaba e sobra só o cotidiano? Já Netuno em Áries dissolve a fantasia do começo salvador. Ele desfaz a ideia de que algo externo vai finalmente preencher um vazio interno antigo. Esse encontro pode gerar confusão no início. Uma sensação de estar motivado e cansado ao mesmo tempo, de querer avançar, mas sem saber exatamente como, de sentir que algo novo está nascendo, mas ainda sem forma clara. Está tudo bem. Esse não é um fogo que corre, é um fogo que aprende a ficar. Em 2026, muitas ilusões silenciosas começam a cair. Ilusões sobre quem você precisa ser para merecer algo, sobre quanto esforço é normal em troca de pouco retorno emocional, sobre espiritualidades que prometiam paz sem exigir presença. Netuno dissolve essas camadas, não para te deixar sem chão, mas para que Saturno possa construir algo real no lugar. E aqui entra um ponto importante de tranquilidade. Você não está atrasado. Saturno não trabalha com pressa, ele trabalha com o tempo vivido. Se algo está sendo desacelerado agora, não é castigo, é proteção. O que nasce sobre essa conjunção precisa de base, não de impulso contínuo. Precisa de ritmo, não de urgência. Essa fase pede menos anúncios e mais escolhas silenciosas. Menos expectativa externa e mais fidelidade interna. Você pode sentir vontade de se recolher um pouco, de simplificar, de reduzir promessas. Isso não é retração, é alinhamento. O fogo de Áries, atravessado por Saturno, aprende a não se desperdiçar. A energia começa a ir apenas para o que realmente importa. Netuno, por sua vez, pede honestidade emocional. Não aquela que dramatiza, mas aquela que admite limites. Em 2026, fingir entusiasmo custa caro. Fingir fé custa caro. Fingir força custa caro. O alívio vem quando você se permite começar de onde realmente está, e não de onde acha que deveria estar. Há algo profundamente humano nesse processo. Você não precisa estar inteiro para começar, mas precisa ser sincero. Saturno sustenta o que é simples e verdadeiro. Netuno protege o que nasce do coração, não da fuga. Juntos, eles fazem do ano 1 um ano de responsabilidade espiritual. Não pesada,
mas real. Se algo está se desfazendo agora, confie. O que não se sustenta sob essa conjunção não teria força para atravessar os próximos anos. E o que permanece, mesmo que pequeno, carrega um potencial de permanência raro. Esse é o fogo que não consome. Ele aquece por dentro e ensina a cuidar do que foi iniciado. O que acontece dentro de você em 2026 não está separado do que acontece no mundo. Essa é uma das marcas mais profundas deste ano 1. Enquanto escolhas internas começam a se tornar inadiáveis, estruturas coletivas também entram em colapso silencioso. Plutão em Aquário continua desmontando sistemas, pactos invisíveis e acordos que pareciam sólidos apenas porque nunca haviam sido questionados. Não é um colapso espetacular, é uma exposição lenta. O que não tem verdade estrutural começa a falhar sobre o próprio peso. No plano íntimo, isso se traduz de forma muito concreta. Você pode sentir que antigas certezas não oferecem mais abrigo. Que ideias sobre sucesso, pertencimento, estabilidade ou até espiritualidade já não se encaixam na pessoa que você se tornou? Isso não significa que você esteja perdido. Significa que você está atravessando o limiar entre o que foi funcional e o que agora precisa ser reinventado com consciência. Há um desconforto específico nesse ponto do caminho. Uma sensação de estar entre mundos, nem mais totalmente identificado com o passado, nem ainda seguro do futuro. Esse estado pode gerar confusão, melancolia leve, cansaço emocional. Está tudo bem sentir isso. Não é fraqueza, é sinal de transição real. O ano 1 sempre pede esse intervalo de suspensão, onde as antigas respostas caem antes que as novas se organizem. Plutão não destrói por capricho. Ele revela o que estava sustentado por medo, conveniência ou silêncio. E quando isso acontece no coletivo, acontece também no indivíduo. Em 2026, muitas pessoas percebem que estavam vivendo acordos internos que nunca escolheram conscientemente. Papéis herdados, expectativas absorvidas, lealdades que custavam caro demais. O fogo do ano 1 ilumina isso não para culpar, mas para devolver a autoria. Nada do que você viveu até aqui foi desperdício. Mesmo as escolhas que hoje parecem equivocadas foram treinamentos invisíveis. Elas ensinaram limites, resistência, discernimento. Elas prepararam o corpo emocional para sustentar algo mais verdadeiro agora. Essa é uma das grandes mentiras que caem neste ciclo. A ideia de que o passado foi um erro. Não foi. Ele foi preparação para este ponto exato de consciência. Você está em uma posição rara, entre o que não pode mais continuar e o que ainda não se revelou totalmente. Esse lugar não é confortável, mas é sagrado. É nele que a vida escuta com mais atenção. É nele que escolhas ganham peso real. O ano 1 não pede respostas rápidas. Ele pede presença suficiente para atravessar a névoa sem inventar atalhos. Respire fundo agora. Não para escapar da sensação, mas para habitá-la. Sinta o corpo. O ar entrando e saindo. Não há nada que precise ser decidido neste exato instante. Há apenas algo que precisa ser reconhecido. Você já não é a mesma pessoa que começou o último ciclo. O que precisa ser deixado para trás não são apenas situações externas, mas versões suas que sobreviveram por medo. Quem você não é mais? Que tipo de vida não pode mais ser sustentada sem custo excessivo à sua integridade? Essas perguntas não exigem resposta imediata. Elas trabalham em silêncio. O ritual deste momento é simples. Silêncio consciente. Observação honesta. Talvez escrever algumas linhas sem intenção de resolver nada. Talvez apenas permitir-se não saber por um tempo. O ano 1 respeita quem não se apressa a se definir, mas se compromete a não se abandonar. Ao integrar esse processo, sensações diferentes podem coexistir. Um cansaço profundo, junto de uma clareza discreta. Uma tristeza suave, junto de uma energia nova, ainda sem forma. Nada disso é sinal de desequilíbrio. É o corpo emocional se reorganizando após soltar pesos antigos. O mundo muda porque as pessoas estão mudando por dentro. E você faz parte disso, mesmo que em silêncio, mesmo que sem plateia. Plutão em Aquário pede responsabilidade coletiva, mas ela começa na escolha íntima de não sustentar mais o que não é verdadeiro. Esse é o fogo que transforma estruturas, o fogo da consciência habitada,
Você não precisa salvar nada, não precisa convencer ninguém. Precisa apenas escolher com honestidade o que atravessa com você para o próximo ciclo. E essa escolha, mesmo invisível, altera tudo. 2026 não chegou para ser entendido de uma vez. Ele acabou de começar. E tudo o que foi tocado aqui não é um balanço final, mas um reconhecimento inicial, um ponto de consciência no meio do nascimento. Se você está sentindo que algo ainda está se formando, que as escolhas não estão todas claras, que o fogo ainda aquece mais do que ilumina, isso é natural. Você está no início de um ciclo que pede menos pressa e mais fidelidade interna. Nada aqui exige definições imediatas. O que está sendo solicitado é presença contínua, apenas para lembrar ao corpo que ele não precisa se defender do processo. Você não está sendo testado para provar valor. Está sendo convidado a não se abandonar enquanto atravessa. Este ano não pede promessas grandiosas. Pede escolhas simples, sustentadas no tempo. Pede que você observe onde sua energia se organiza naturalmente e onde ela se dispersa. Aos poucos, sem violência. O caminho vai se desenhar na medida em que você permanece presente. Se fizer sentido, deixe nos comentários uma palavra ou frase que sintetize o que você deseja para este ano. Não como resposta, nem como explicação, mas como selo energético. Uma afirmação que represente o fogo que você escolhe cuidar agora, neste início de ciclo. E se sentir que este espaço acompanha o teu ritmo, que ele caminha com você sem pressa nem cobrança, você pode se inscrever, não por obrigação, mas como continuidade natural de uma travessia que ainda está em curso. Que este começo seja habitado com coragem tranquila. Que o fogo aqueça e te encoraje a agir, no seu tempo, do seu jeito. E que você atravesse 2026 com verdade suficiente para permanecer inteiro enquanto tudo se transforma.